Oi, gente linda do meu canal! Estamos aqui para mais um Workcast e hoje eu trouxe essa pessoa maravilhosa, a Maruza Feitosa, que vai falar com a gente sobre Facilities on the Road. Ela vai se apresentar, ela vai explicar por que esse tema e a gente vai bater um papo muito gostoso sobre esse ponto que eu acho que é muito importante, que é entender que essa profissão de Facility não precisa ser só no Brasil. Má, se apresenta pra gente. Oi, Vamos pessoal. falar sobre esse tema tão gostoso. Oi, Rudy. Oi, pessoal. Tudo bem? Como o Rudy já me apresentou, me chamo Maruzia Feitosa e atualmente eu estou trabalhando como gerente de Real Estate Workplace Solutions na Lenovo do Brasil. Você quer que eu já fale mais coisas ou você vai perguntando? Acho que a gente pode ir falando. É? Acho que é um bate-papo mesmo. Tá. Acho que assim, a intenção desse bate-papo é contar um pouco da sua experiência. Tá bom. Porque eu acho que Facility é uma profissão que está muito em voga. Sim. E as pessoas acabam se limitando ao Brasil. E você, como teve uma experiência internacional, você tem e teve, né, uma experiência internacional muito interessante, é esse ponto que eu quero trazer para os facilities, para a gente saber que aqui do Brasil a gente consegue sair e praticamente dominar o mundo, né? Com certeza, com certeza. O brasileiro, eu não tenho dúvida, é um povo extremamente capaz e quem trabalha na área de facilities tem um negocinho diferente, né? A gente adora fazer aí um multitasking, né? Um multitarefa, vários projetos ao mesmo tempo. O brasileiro é um povo muito dedicado, é um povo muito trabalhador. A gente consegue fazer ótimas entregas, então a gente é super bem-vindo. Eu percebi isso na minha experiência internacional, encontrei com outros brasileiros, não só na Lenovo lá fora, mas em outras empresas, né? E os brasileiros eles são bem conceituados, eles têm uma ótima reputação, são pessoas trabalhadoras. Então, falando de mim, como você falou, né? Eu vou falar um pouquinho de como eu comecei. Sim. Porque senão eu vou pular direto para a Eslováquia aqui, pode ser que fique um gap aí para o pessoal entender. Então eu comecei, caí, né, aqui, caí de paraquedas, como a maioria das pessoas que atuam em facilities. Então lá no final de 2012, por volta de outubro de 2012, eu comecei a trabalhar na CCE. Eu fui contratada como coordenadora, como PMO, porque na época a Lenovo estava naquele processo de compra da CCE. Então eu fui trabalhar representando a CCE, eu era PMO e tinha que fazer interface entre CCE e Lenovo para a área de TI, para a área de Real Estate e para a área de operações. E na época, o gerente Brasil da Lenovo, ele estava de saída, que era o gerente de Real Estate da Lenovo. Então, Você entrando, eu entrando, e o cara acima de você saindo. Ele saindo, exatamente. Então, todas as reuniões já eram diretas com a diretora acima dele, que é a Deidra, né? A diretora acima dele, americana. E ela gostou muito de mim. Então, 5 meses depois, ela me fez o convite para fazer parte da Lenovo, para fazer parte do time dela e assumir aquela cadeira, né? Eu nem sabia o que Facilities fazia ainda. E aceitei, então teve toda uma negociação entre o presidente da CCE na época, o presidente da Lenovo, eu aceitei e já entrei como coordenadora. Então foi aquilo que eu te falei. Eu entrei numa área que eu não sabia o que era, não sabia o que fazia e já entrei como coordenadora. Exato, infelizmente, eu não tive aquela carreira que você começa ali como recepcionista, mensageirista ou até mesmo assistente, né? E você vai subindo os degraus e vai aprendendo um pouquinho de cada cadeira. Infelizmente, eu não tive. E além disso, na época, a minha diretora, ela focava muito em real estate e gestão de projetos, porque toda a parte de facilities era terceirizada. Na época, a gente tinha um contrato global com a Cushman, né? Então, na época, toda a equipe era Cushman, recepcionista, mensageirista e a minha assistente do time lá. Então, foi assim que começou. E daí, em 2015, me deram uma fábrica. Então eu só cuidava de escritórios. Tanto aqui em São Paulo, por conta da CCE, a gente tinha vários prédios em Manaus, então eu viajava bastante também para Manaus. E daí eu cuidava da parte imobiliária, toda a parte atrelada ao contrato de locação. Né? E também se o prédio tinha problema estrutural, e tinha, né? Então, quem faz aí gestão de prédio sabe, né, que telhado não dá problema, não vaza quando chove, nenhum telhado tem vazamento. E comigo lá em Manaus, imagina, lá em Manaus não foi diferente. Então, direto eu tinha que ir para lá, alinhar com o proprietário qual era o plano de ação, qual era o cronograma, porque até então todas as ações tomadas, elas não tinham sido efetivas, porque chovia e começava a pingar de novo. Imagina pingar
na sua produção ali de placa-mãe. Não tem como, né? Eletrônicos. Eletrônicos, não combina com Não, umidade, com água, não combina não. com água, exatamente. Então eu fui muito para Manaus e eu cuidava dessa parte de real estate. Certo. E toda a alteração de layout, ressignificação de áreas, toda essa parte mais construtiva. E sempre com os parceiros, porque eu não sou formada em arquitetura, eu não sou formada em engenharia e vocês também não precisam ser formados nessas áreas, necessariamente, claro, né? Não é uma obrigatoriedade para você se tornar um profissional da área de facilities, seja no Brasil ou fora do Brasil, né? Então é um ponto aí que às vezes as pessoas elas podem achar que tem essa obrigatoriedade. Eu acho que é um conhecimento técnico excelente, né? É um Sim. hard skill excelente, tanto a arquitetura quanto a engenharia civil, com certeza, não tenho dúvidas, mas não é algo que vai determinar o seu sucesso na carreira de FM. Sensacional. Então é isso. E daí em 2015 me deram a fábrica lá em Itu, né? A gente estava em Itu ainda, em 2015, com a fábrica, e o gerente de facilities que reportava para uma outra unidade de negócio, ele foi dispensado, que foi uma época de crise aqui no Brasil, a gente estava passando por uma crise, e também reestruturação para ficar mais eficiente, operacionalmente falando, e eles decidiram ficar apenas com um gerente e não com dois, né? Então me promoveram a gerente e me deram uma fábrica de 52 mil metros quadrados. E eu lembro que quando o plant manager me chamou na sala, né, para me dar os parabéns, ele falou: Maruzia, você tá com uma cara de assustada. Mas como não? Como não? Exatamente. Eu cuidava de... Gente, desculpa, né, com todo respeito. Mas o profissional que cuida de escritórios, né, ele vai ter seus desafios, vários problemas, é dinâmico também, claro, certamente, é corrido também, mas quando você cuida de uma fábrica, né? 52 mil 52 mil, tá? Mas o tamanho, gente, ele só vai impactar no escopo do contrato do jardim, no escopo do contrato da limpeza, no escopo do contrato ali da análise termográfica. Mas, se ele tem 52 mil, ou se ele tem 31 mil metros quadrados, que é o caso onde eu estou hoje, o trabalho é o mesmo, assim, não muda, porque o problema é a manufatura. A manufatura toda hora vem com uma demanda diferente. Praticamente todo dia chega um projetinho novo na minha mesa. Todo dia uma demanda diferente, porque agora eu vou produzir um produto que demanda muito mais energia, então eu preciso que você faça uma análise ali da infraestrutura existente para ver se ela comporta produzir esse determinado servidor que consome, sei lá, 5 vezes mais energia que o servidor atual, ou 25 vezes mais energia que um tablet, que um notebook, né? Ou então agora eu estou com um projeto especial com P&D, que envolve Incor, por exemplo, né? A gente tem uma parceria com Incor e usando inteligência artificial, é um projeto bem bacana, e para a gente conseguir manter esse equipamento lá no nosso prédio, eu tenho que seguir algumas exigências da Anvisa para poder ser certificado pela Anvisa também. Então, assim, são várias fontes que geram demanda para o nosso time. Então, quando a gente está no escritório, a gente tem ali problema com a máquina de café, com a impressora, né? A gente tem um problema com o ar-condicionado, que é comum, né? Eu acho que ninguém tem problema com o ar-condicionado. Mas quando você está na fábrica, é posição de porta-pallet que quer mudar de lugar, agora não quer mais carregar a bateria ali da empilhadeira naquele determinado lugar, você tem que mudar toda a infraestrutura para um outro lugar. E daí tem o carregador elétrico do caminhãozinho de logística, porque agora o time de logística também quer fazer entregas com caminhão elétrico, e isso é verdade na Lenovo. Então todas as entregas que ficam dentro de um determinado raio de distância, a gente usa caminhão elétrico. O que é muito bacana. Muito bacana. Então, assim, as demandas são infinitas e elas surgem todos os dias. Então, realmente, trabalhar com fábrica é um desafio bem interessante, não tem rotina, né? E eu gosto de rotina, eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina, mas não tem como ter rotina. Não dá pra ficar chateado, você não vê o dia passar, né? E foi isso. Então a gente falou São Paulo, Isso. Itu, Manaus. Isso. E aí como que você foi como que você chegou, né? Como que você foi parar e para onde você foi para fora do Brasil e sua experiência lá? Traga um pouco pra gente dessa sua experiência. Perfeito. A nossa intenção aqui é que os novos facilities, né, se apaixonem por essa profissão, que é o cuidar do próximo. Sim. E que esse cuidado, ele pode ser... A gente tem muito disso, né? Brasileiro tem muito disso. A gente é muito caloroso. Afetivo. E é legal que a gente pode cuidar de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Sim, né? as pessoas gostam das mesmas coisas normalmente, né? Todo mundo quer ser bem cuidado, quer ser bem tratado. No caso dos nossos colaboradores, que são os nossos clientes internos, eles querem o quê? Eles querem ter o melhor ambiente possível
para que eles possam entregar o melhor resultado para a empresa, né? Então, todo mundo tem os seus KPIs ali, todo mundo tem os seus objetivos a serem atingidos, e é claro que num ambiente bem cuidado, limpo, saudável, onde tudo funciona bem, onde os diferentes tipos de ambientes estão ali distribuídos para que a pessoa possa escolher aquele que melhor lhe cabe naquele momento, de acordo com a tarefa que ela tem que executar, é primordial, né? Então, a gente fala, né, com a equipe, que a gente cuida do ambiente, a gente cuida do workplace, a gente cuida de todos os sistemas ali envolvidos no prédio, para que as pessoas possam entregar o seu melhor, né, que é o objetivo de todo mundo ali. E então, em 2018, eu já estava em Indaiatuba, porque a gente transferiu a fábrica de Itu para Indaiatuba. Então, a gente saiu de uma operação end-to-end, que é uma operação completa lá em Itu, 52 mil metros quadrados. E a gente fez toda a mudança em 3 meses, sem atrasar nenhuma entrega para o nosso cliente final. Nenhum produto foi entregue com atraso. Em 3 meses, a gente mudou para um prédio que, na época, tinha 24 mil metros quadrados apenas. E também era uma operação completa, com warehouse, com centro de reparos, com tudo, completinha. E agora, recentemente, em 2022, a gente pegou mais 7 mil metros quadrados, então a gente tem um total de 31 mil metros. Ou seja, eu executei vários projetos na Lenovo, a gente não vai passar por todos, porque não é o objetivo. Sim. Mas em 2018 eu fiquei sabendo dessa vaga, porque na Lenovo a gente tem um site onde você vê todas as vagas que estão abertas em qualquer Lenovo no mundo, né? A Lenovo, ela está em 180 mercados e ela tem atuação direta em mais de 60 países. Muito mais de 60 países, porque só na Europa são 50 e poucos que a gente tinha no nosso portfólio. Então, eu vi essa vaga e daí eu conversei com a minha diretora, né? Eu falei, Deidra, eu vi uma vaga para CET, Central Eastern Europe, CEE, né? Central Eastern Europe. Ficaria na Eslováquia e a capital é Bratislava. Eu falei, eu posso aplicar? Ela falou assim, claro que você pode, mas você se mudaria para lá? Eu falei, me mudaria. Então, ela pode aplicar. Daí eu apliquei para a vaga, passei por todo o processo, passei por entrevista com o presidente da Lenovo na Bratislava, e ele é, porque ele está lá ainda, David Riley, ele é escocês. Gente, o inglês do escocês, eu já tinha um pouco de experiência, né? Porque o Steve Higgins, que era o diretor de EMEA, a gente se encontrava ali pelo menos uma vez por ano presencialmente e sempre tinha as reuniões trimestrais com o time todo da minha diretora. Então ele estava lá, então eu escutava, já tinha alguma familiaridade com o inglês dele, mas é muito diferente. E o David, por ele ser mais novo, eu acho que ele falava mais rápido. Então, mas deu certo. Resumindo, passei na entrevista. E daí eu fui informada que eu tinha sido a candidata escolhida no final de 2018 e eu já tinha viagem contratada com a minha família, com os meus pais para a praia. Só que eu reduzi, eu tive que voltar antes, porque no dia 7 de janeiro de 2019 eu tinha que estar lá. Na Eslováquia. Isso era final de 2018, então a minha primeira viagem para lá, eu saí do Brasil em 6 de janeiro, né? Cheguei lá em 7 de janeiro e foi assim que começou. Então eu passei no processo, obviamente porque eu falo inglês, então falando aqui, né? Eu acho que é básico para todo facility professional, né? O profissional de facility, que a gente saiba pelo menos inglês. E se a gente quer atuar também na América Latina, é importante o espanhol. No momento eu estou trabalhando no meu espanhol. Eu acho lindo, eu consigo entender tudo, mas na hora de falar eu travo, ou eu respondo em inglês, é muito louco, né? Eu respondo em inglês, então eu tô trabalhando no meu espanhol. Então foi assim que começou, e daí eu fiz 4 viagens para a Eslováquia antes de mudar para lá com a minha família. Porque eu comecei a trabalhar imediatamente. 7 de janeiro foi meu primeiro dia de trabalho, e ainda respondendo para o Brasil. Claro que eu tirei o pé um pouquinho, né? Você estava na transição, né? Não tinha como. Então, a gente não sabia ainda se no Brasil eles iam abrir uma vaga de gerente, postar isso, né? Um job opening lá, para minha substituição, ou se eles iam pegar alguém do time, ou se eles iam redistribuir minhas atribuições entre o time. A gente não sabia ainda. Então, eu fiquei 6 meses trabalhando remotamente para a Europa, ao mesmo tempo para o Brasil, conciliando o fuso horário e conciliando, nesses 6 meses, 4 viagens de 2 semanas cada vez. Então eu viajei bastante e toda vez que eu ia para Bratislava eu também ia para Romênia, porque em Bucareste, que é a capital, a gente estava com um projeto em andamento. Eu já cheguei dentro de um business case que era ou a gente muda de endereço
ou a gente amplia em 50% o tamanho do escritório atual. Então, em Bucareste, a gente tem o maior data center da Lenovo na Europa. Ah, que legal. Então, é um site muito importante, né? Sim. Para as operações da Lenovo. Então, foi sempre muito agitado desde o começo. E assim, minha vida, minha trajetória, ela é bem maluca, eu diria, porque as coisas aconteceram e acontecem muito rapidamente. Você ficou lá quanto tempo? Morando Lá. Depois ano e 11 você fez essas meses. 4 viagens, Sim. depois aí você foi, você e a família de uma vez pra lá. Exatamente, minha família. Na quarta viagem que eu fui, antes de me mudar, meu marido foi também. Então, meu esposo, ele já tinha pedido demissão, já tinha cumprido o aviso prévio, deu certinho, e ele falou, né, poxa, a gente vai mudar para um outro país super diferente, você precisa conhecer antes da gente mudar. E é bom que você vá, porque a gente já vai verificar a escola para criança e o nosso apartamento. Onde a gente vai morar. Exato. Então, nessa última vez ele foi super legal, porque a minha diretora também foi e levou uma amiga. Então, a gente também fez um pouco de turismo em Budapeste, na Hungria, porque também eu já estava com outro projeto em andamento lá na Hungria. Foi o meu primeiro projeto. Antes de eu mudar para Bratislava, eu já entreguei um escritório para 62 pessoas em Budapeste. Eu consegui. Foi rápido também, porque foi uma nova aquisição da Lenovo. A Lenovo gosta, né, de fazer aquisições. Mas, enfim, nessa última viagem, meu marido foi. A gente matriculou minha filha numa escola. Eu não tinha visto ainda. Nós não tínhamos visto ainda. A gente fez a matrícula dela numa escola internacional. Ela tinha 1 ano e 10 meses quando a gente chegou na Eslováquia. E a gente alugou um apartamento sem ter visto ainda. A gente fez tudo isso nessa viagem. Voltamos para o Brasil, isso foi final de maio, início de junho, e o nosso visto saiu no final de junho, se eu não estiver enganada. E a gente viajou para a Eslováquia em definitivo em 31 de julho de 2019, ou seja, pegamos a pandemia em 2020, né? Então foi minha filha de 1 ano e 10 meses, meu marido que teve que pedir demissão do trabalho dele, ou seja, ele acreditou em mim, né? Ele apostou que ia dar certo, tanto a experiência como família, tanto a experiência pessoal quanto a experiência profissional. Então foi uma grande aposta para ele e foi dessa forma que aconteceu. Não sei se eu respondi tudo. Respondeu perfeitamente. Eu acho que se eu não estiver errado no meu pensamento, o caminho para um facility hoje ter uma carreira internacional para quem está começando seria primeiro investir no inglês ou no outro idioma, né? Inglês, espanhol. Exato. Seriam os primordiais. Um curso de facility eu acho que ajuda bastante. Muito. A FS Educa é A FS Educa é maravilhosa. Eu fiz vários Fátima, um beijo para você. Eles. Verdade. Eles são ótimos. E como a gente estava conversando um pouco antes, eu acho que facilita muito uma empresa internacional. Com certeza. Você estava na Lenovo, você aplicou dentro da mesma empresa para uma vaga fora. Eu acho que isso ajuda muito. Mas não limita. Mas não limita, que a gente também falou um pouco antes também, que seria... o mercado está muito aberto, o mercado internacional está muito aberto. Então, se você olhar no LinkedIn, você pode ler que tem várias empresas pelo mundo contratando, seja remoto, seja presencial. Sim. Ou seja, o mercado está aberto. Sim, eu tenho um exemplo de um amigo. Ele não é da área de FM, mas é uma família brasileira que eu conheci na Eslováquia. Quando a gente veio embora para o Brasil, 20 dias depois eles também vieram. Eles ficaram 7 anos lá, né? E eles vieram porque eles estavam cansados de morar longe da família. Daí eles vieram, ele estava trabalhando aqui pela mesma empresa, então é uma empresa internacional que ele trabalhava lá, e ele veio trabalhar no Brasil. E daí... uma empresa portuguesa entrou em contato com ele, ele não estava procurando emprego, uma empresa portuguesa entrou em contato com ele e fez uma proposta fenomenal, e agora eles estão lá em Porto já há uns 6, 7 meses, então ele voltou para lá novamente. Então, acontece o contrário também, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de você ir construindo a sua marca, que a gente também falou um pouco disso, né? Você vai construindo a sua marca, você vai fortalecendo os seus relacionamentos dentro da indústria. É super importante, e as pessoas vão te conhecendo. Daí você participa dos eventos, você compartilha ali um caso de sucesso durante uma feira, durante um encontro de algum grupo aí da área, etc. Isso vai te dando visibilidade, as pessoas vão confiando mais no seu trabalho. Eu acredito que é muito importante você pensar e gastar um tempo ali na sua marca pessoal também, né? A gente não pode se esquecer que, tudo bem, eu estou na Lenovo há 13 anos, eu tenho uma carreira muito gratificante na Lenovo, gosto muito de trabalhar lá, espero ficar mais tempo, inclusive. Mas eu sou a Marúzia, né? O que eu entrego na Lenovo, eu tenho capacidade de entregar em qualquer lugar, né? Então, o meu expertise, o meu know-how é meu, né? Quando eu sair, seja qual for o motivo, ele vai comigo.
toda a experiência que eu adquiri ao longo dos anos, todos os projetos que eu trabalhei, os desafios, né, eles contribuíram para a minha formação, né, para a minha tomada de decisão. Então, hoje, o meu senso crítico ele é muito melhor do que 13 anos atrás, quando eu comecei e não sabia a diferença de real estate e facilities, né? Então, acho que é super importante a gente entender a diferença aí das disciplinas. Então, na época que eu fui para essa vaga, eu não tinha ainda nenhuma certificação internacional. Hoje eu tenho. E era algo que o Steve Higgins, que é o meu diretor de Europa, ele sempre falava, vá fazer o MCR, que é o Master of Corporate Real Estate da Cornet, né? E no Brasil, a Cornet ela voltou ativamente. Acho que ela ficou 1 ou 2 anos, meio que ali adormecida, e agora eles voltaram ativamente. Eu participo, né, porque eu sou membro. Olha a dica. Dica boa é dica compartilhada. Olha a dica então, boa. Eles estão de volta, super atuantes. Semana passada teve um encontro muito legal falando sobre os impactos da reforma tributária na nossa área, né? Na área principalmente de real estate, mas com certeza vai impactar todo mundo, porque o pessoal de facilities faz a gestão de vários contratos, então isso vai ter impacto também. Então, quando eu fui para a Europa, eu já sabia que eu ia fazer o MCR, né? Eu até tentei fazer no Brasil, eu comecei, acho que em 2015 ou 2016, talvez, com o professor Moacir, da USP, né? Todo mundo conhece o professor Moacir. Uhum. E na época a USP tinha essa parceria com a Cornet. E eles davam um curso presencial. Mas daí eu também já estava morando em Itu, tive alguns probleminhas pessoais. Eu até comecei o curso, eu lembro que a Silvia da Visa fez, mas eu não consegui dar continuidade. E é excelente o curso, tá? Daí eu fiz na Europa. Então eu fiz, dica boa. Demos algumas dicas boas, né? Cursos, aonde começar, por onde ir, né? O caminho que trilhar. Sim, com certeza. Né? Estar ativo aí nos diferentes grupos que existem. Sim. Então a gente sabe de vários grupos que existem. Acabei de falar da Cornet, que é a maior associação na área de real estate, a maior no mundo, e tem eventos no mundo inteiro, tem cursos para quem está começando, para quem já é mais senior, é super bacana. A gente falou da FS Educa, Sim. que tem uma gama de cursos também. A gente tem os eventos que são aí realizados por algumas entidades, alguns grupos que existem na nossa área, como por exemplo o Mulheres em FM e Corporate Real Estate. Então existem muitas oportunidades, né? Mas eu acho que o principal é você se capacitar constantemente, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas, os desafios mudam, ainda mais agora com inteligência artificial. Fica até chato, né? Porque todo mundo fala de inteligência artificial o tempo inteiro, mas infelizmente é o que tem para hoje, né? Então aceita que dói menos. Não tem jeito, vamos ter que aprender, vamos ter que pensar em como usar a inteligência artificial da melhor forma possível. Aqui mesmo, né, que a gente está na infra, né? Eu participei de uma palestra maravilhosa, que eles falaram de inteligência artificial. E a frase que me marcou foi: nenhuma pessoa é mais inteligente do que a IA. Mas nenhuma IA é mais inteligente do que uma pessoa usando a IA. Nossa, magnífico. E é exatamente isso, né? Então, assim, a IA vai substituir alguém? Vai. Provavelmente quem não sabe usar IA. Se você sabe usar IA a seu favor, você não vai ser substituído. Então, eu diria que agora, você goste ou você não goste, é o momento de mergulhar e aprender mais sobre IA. Então, lá na Europa eu fiz o curso pela Cornet Global. Inicialmente eu fiz presencialmente, daí veio a pandemia, infelizmente. Eu concluí ele remotamente, mas concluí. Então, primeiro eu fiz o MCR, que é a primeira parte, e depois eu fiz uma extensão, que é uma especialização em Workplace. Então, eu tenho o MCR-W. Se vocês me procurarem no LinkedIn lá, vocês vão ver, né? Tem gente que pergunta pra mim o que é. MCR-W. Já passa seu LinkedIn para quem quiser depois te seguir. Legal. Só procurar Marúzia Feitosa, né? Acredito que não existem muitas Marúzias pelo mundo, nem no Brasil. Então, é tranquilo, é só me procurar lá. E vai ser um prazer compartilhar a experiência com todo mundo. Então, acho que é isso. Né? Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho da sua experiência, pela sua experiência, qual é o caminho, por onde começar a ser facility e como ter uma carreira internacional. Sim. Eu acho que esse papo foi maravilhoso. Muito bom. Enriquecedor. Acho que antes de terminar, a gente também pode falar que é importante, né, você
se autovalidar, né? Então, a gente tem aí toda a parte aí de hard skills, né? Que a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo as habilidades necessárias, mas é claro que a gente precisa ter uma performance boa, né? Então, não basta eu passar no processo seletivo. Eu tenho que mostrar que eu sou competente o suficiente para permanecer na vaga. Então, a gente precisa ter entregas boas para continuar onde estamos ou para mudar, né? Ir para um novo desafio. E enquanto eu estive lá, né? Só por curiosidade, eles falam eslovaco e obviamente que eu não falo eslovaco. Então, assim, tinha umas coisas que eram bem difíceis. Eu não estava ali profundamente no dia a dia de FM. Quem cuidava de FM lá era o time da JLL. A Lenovo tem um contrato global com a JLL. Então, o pessoal da JLL, eles, obviamente, né, são locais. E eles faziam, por exemplo, na hora de comprar material de papelaria, lá eles usavam catálogo no sistema, né? O que é muito bom, que facilita. Então as meninas entravam, compravam tudo e ia para eu aprovar. Quando chegava para mim, eu aprovava com base nos desenhos, porque é tudo em eslovaco. Então eu sabia, é um pacote de sulfite, é um apagador, é um pincel. Então isso foi um grande desafio para mim, né? Outro desafio, a língua, né? A língua foi um grande desafio lá na Bratislava. Só que eu não falei que eu cuidava de 9 países, né? Eu esqueci de falar um pequeno detalhe. Eu estava morando em Bratislava, que é a capital, com a minha família. O nosso escritório de Bratislava é o maior da Lenovo, fora os headquarters. Então a Lenovo tem headquarter na China e tem headquarter na Carolina do Norte, que são os maiores, obviamente. Fora estes dois, esse site é o mais importante, ele é o maior, né? E daí eu cuidava de 9 países no total, nessa região que a gente chama de região central ali, leste europeu, né? Então assim, além da língua, eram várias línguas, porque eu cuidava de Romênia, eu cuidava da Rússia, Ucrânia, então eu viajei para a Rússia, eu viajei para a Ucrânia, eu fui para a Romênia inúmeras vezes por causa do projeto, o business case, a gente decidiu ampliar. Então a gente ficou no mesmo endereço, mas a gente pegou mais a metade de um andar, né? Então teve todo esse projeto aí de arquitetura, de gestão de projetos, de construção, foi bem bacana. E teve vários outros projetos em Viena, Ucrânia, a gente mudou o escritório de endereço. Então teve toda a prospecção, onde vai ser o novo endereço da Lenovo na Ucrânia, toda a negociação com o proprietário. Depois você tem toda a parte de arquitetura, toda a parte de construção. Então foram várias coisas, né? E daí na parte de facilities eu sempre me comunicava com quem? Com a secretária executiva do site. Se eu não tinha time JLL, porque eu só tinha na Bratislava e em Bucareste, na Romênia, só tinha esses dois, e quando eu saí eles iam colocar mais em outro site. Na fábrica, porque foi meu último projeto. Antes de voltar para o Brasil, entreguei uma fábrica, que foi a primeira fábrica da Lenovo na Europa, uma fábrica de 32 mil metros quadrados, que fica em Oulu, bem perto de Budapeste, né? E lá era um time grande também da JLL. Então lá eu falava diretamente com o meu time, FM. Nos outros países eu falava com a secretária executiva, que cordialmente me fornecia as informações que eu precisava. Na época da pandemia, que a gente teve que colocar toda uma sinalização especial, fazer espaçamento no escritório, tirar a cadeira, eram as secretárias executivas que me ajudavam bastante, porque eu não tinha um time de facilities dedicado em todos os sites, né? Então foram vários desafios. Se alguém tiver curiosidade, quiser conversar, né? Eu estou à disposição, a gente já falou do LinkedIn, e assim, gente, eu estou em tudo quanto é evento, então é super fácil me achar, porque foram vários desafios. Hoje, quando eu olho para trás, às vezes ontem mesmo eu estava falando com o Jorge, meu coordenador, né? Ontem, assim, eu olho para trás e falo, gente, se alguém me falasse que isso tudo ia acontecer, que eu ia passar por todos esses projetos, eu falo, não, mentira, não vai acontecer, né? Aqui no Brasil, eu tenho certeza que os FMs vão se identificar, a gente sempre tem que convencer o CFO, né? Eu preciso de budget, seja ali o meu OPEX, né, para as questões operacionais, ou seja investimento, melhoria, CAPEX. A gente sempre tem que convencer. Mas olha só, é um CFO, é a mesma moeda, a mesma língua, a mesma cultura. Lá eu tinha 9 CFOs, com moedas diferentes, com culturas diferentes, e cada CFO tinha a forma de trabalhar que era a preferida dele, né? Então você leva um tempinho ali para você aprender como que essas pessoas gostam de trabalhar, para você conseguir entregar da forma, porque você tem que embalar, né? Eu falo pro meu time, não basta você saber fazer, é a forma como eu entrego, né? Então a forma como eu escrevo um e-mail, a forma como eu formato um PowerPoint. Então não basta saber fazer, é como fazer. A embalagem, ela é tão importante quanto o que está dentro, que é a entrega. Então às vezes você se dedicou e você fez tudo certinho, mas a entrega não reflete
o seu esforço ali até chegar naquela fase. Então a gente não pode se esquecer A importância da né, entrega. da importância da entrega, de como você vai embalar aquilo que você criou, aquilo que você gerou, aquilo que você gestou, né? Que muitas vezes demora bastante, é quase uma gestação. Então a gente precisa se preocupar com isso também. Sensacional. Adorei as dicas. Obrigada. Agradeço você por ter vindo mais uma vez aqui, Obrigada, sempre atender Ruth. os nossos pedidos com todo amor e carinho. A Workplace é muito querida, sempre parceira da Lenovo. Muito, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, não esqueçam de seguir a Marúzia. Quem quiser mais... Quem encontrar com ela, gente, ela é a pessoa mais simpática e vai te receber com todo amor e carinho, Obrigada. tenho certeza. Obrigada. Obrigado, Mar. Obrigada.